O sol ainda nem tinha atingido o ponto mais alto do céu quando ela organizou a pequena mesa de madeira na calçada. Era sempre assim, todos os dias, o mesmo horário, o mesmo lugar, a mesma rotina silenciosa. Ela alinhava os doces com um cuidado quase cerimonial, como se cada bala, cada paçoca e cada brigadeiro fossem mais do que mercadoria. Eram esperança, embrulhada em papel colorido. Não havia placa chamativa, nem gritos para chamar atenção. Apenas um sorriso contido, cansado, mas honesto. A maioria das pessoas passava apressada. Algumas desviavam o olhar, outras fingiam mexer no celular. Poucas paravam. Ela já estava acostumada. A rua em que vendia ficava entre prédios modernos, cafés caros e escritórios envidraçados. Um contraste cruel. Enquanto executivos saíam com copos de café que custavam mais do que ela ganhava em horas de venda, ela permanecia ali, firme, segurando sua dignidade como quem segura algo frágil demais para cair. Naquele dia, porém, algo parecia diferente. Talvez fosse o silêncio estranho que antecede eventos que mudam tudo, ou talvez fosse apenas o cansaço acumulado de quem luta todos os dias sem garantia alguma de vitória. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo preso de qualquer jeito e murmurou para si mesma: vai dar certo, como sempre dá. Do outro lado da rua, um carro preto, grande e impecável, estacionou lentamente. Não chamaria a atenção se não fosse pelo brilho exagerado da lataria e pelo fato de que, naquele bairro, nada era comum. A porta se abriu. Primeiro apareceu o sapato, couro caro, limpo demais para aquela calçada irregular. Depois, a calça perfeitamente ajustada. Em seguida, o relógio no pulso, pesado, chamativo, impossível de ignorar. Por fim, ele, alto, postura confiante, olhar de quem nunca ouviu um não que realmente significasse algo. Não parecia apressado, não parecia preocupado. Era o tipo de homem que caminhava como se o mundo tivesse sido organizado para não atrapalhar seus passos. Ela o notou, claro, era impossível não notar, mas fez o que sempre fazia. Baixou levemente os olhos e continuou organizando os doces, como se aquela presença não tivesse peso algum. Ele, por outro lado, parou, olhou para a mesa simples, olhou para os doces, olhou para ela. Havia curiosidade em seu olhar, mas também algo mais, algo que beirava o tédio, como se estivesse diante de uma distração inesperada em um dia previsível demais. Você vende isso tudo sozinha? Ele perguntou, quebrando o silêncio. A voz era firme, segura, treinada para ser ouvida. Ela levantou os olhos devagar, sem pressa. Não por medo, mas por costume. Vendo sim, senhor, respondeu com educação. Todos os dias. Ele observou as mãos dela. Eram mãos simples, marcadas pelo trabalho, com unhas curtas e limpas. Não combinavam com o cenário luxuoso ao redor, e talvez por isso chamassem tanta atenção. E vende bem? Ele insistiu. Ela deu um meio sorriso, o suficiente para continuar amanhã. A resposta o fez arquear uma sobrancelha. Não era o tipo de frase que ele costumava ouvir. A maioria das pessoas falava em metas, lucros, ambição. Aquela mulher falava apenas em continuar. Ele deu um passo mais perto da mesa. Quanto custa tudo isso? Perguntou, apontando para os doces. Ela hesitou um segundo. Não porque não soubesse o valor, mas porque aquela pergunta quase nunca era sincera. Tudo? Confirmou. Tudo, respondeu ele, sem tirar os olhos dela. Ela fez um cálculo rápido mentalmente. Sabia de cabeça. Sempre sabia. Dá 100 e poucos reais, senhor. Ele sorriu. Um sorriso fácil, automático. Levou a mão ao bolso, retirou a carteira e a abriu sem olhar para dentro. Para ele, aquele valor não significava absolutamente nada. Não era uma decisão. Era um gesto quase inconsciente. Mas antes de tirar o dinheiro, ele parou, olhou novamente para ela, para a mesa, para os doces. E então, disse num tom casual demais para o peso do que estava prestes a propor: se eu comprar tudo, você toma um café comigo? A frase caiu no ar como algo fora de lugar. O barulho da rua pareceu diminuir. O tempo pareceu dar um passo atrás. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para os doces, olhou para ele, olhou ao redor. Aquela proposta não era comum. Não era um simples convite. Carregava algo implícito. Uma troca silenciosa, um poder disfarçado de gentileza. Ele percebeu o silêncio e continuou, agora com um leve sorriso de quem acreditava já ter vencido. É só um café, nada demais. Prometo não tomar muito do seu tempo. Ela respirou fundo.
Por um instante, pensou em tudo o que aquele dinheiro representaria: as contas atrasadas, o gás quase acabando, o medo constante de não vender o suficiente no dia seguinte. R$100 e poucos de uma vez só significava alívio, significava segurança, ainda que temporária, mas também significava algo mais. Significava aceitar que o tempo dela tinha preço, que a presença dela podia ser comprada. Ela levantou os olhos novamente e encarou o milionário. Não havia raiva em seu olhar, nem submissão, apenas uma calma profunda, quase desconcertante. Ele aguardava a resposta com confiança absoluta. Já imaginava o sim, já se via pagando, sentando, tomando café. Para ele, aquilo era simples. Para ela, não. E naquele exato momento, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, algo invisível começou a se mover. Algo que ele não percebeu. Algo que estava prestes a virar o jogo de uma forma que dinheiro nenhum poderia prever. Ela abriu a boca para responder. E foi ali, exatamente ali, que tudo começou a mudar. O silêncio que se seguiu à proposta parecia mais pesado do que o barulho da rua inteira. Ela continuava parada, os olhos fixos nele, enquanto o mundo ao redor retomava lentamente o ritmo normal. Carros passando, passos apressados, conversas soltas. Para o milionário, aquele intervalo era estranho. Normalmente, as pessoas respondiam rápido. Um sorriso nervoso, claro, um agradecimento exagerado. Mas ela não. Ela parecia pensar, e isso para ele era desconfortável. Não precisa ficar constrangida, disse ele, quebrando o silêncio. É só um café, um gesto simples. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem escuta com atenção, mas não se apressa a concordar. Eu entendi, senhor, respondeu com voz tranquila. Só estou pensando. Ele sorriu novamente, mas agora havia algo diferente naquele sorriso. Um leve traço de impaciência. Não estava acostumado a ser o centro da espera. Pensando no quê? Perguntou, cruzando os braços. Ela olhou para os doces mais uma vez. Tocou levemente um dos embrulhos, como se aquilo lhe devolvesse o chão sobre os pés. Pensando no que o senhor está realmente comprando, disse. A frase o pegou de surpresa. Como assim? Retrucou, franzindo a testa. Ela levantou os olhos e, pela primeira vez, sustentou o olhar dele por mais de alguns segundos. O senhor disse que quer comprar meus doces. Isso eu entendo. Eles têm um preço. Fez uma breve pausa. Mas o café não tem. Ele soltou uma risada curta, quase automática. Claro que tem. Tudo tem um preço. Ela não riu. Nem tudo, senhor. A resposta foi simples, quase suave, mas atravessou o ar como algo afiado. Ele se endireitou. Aquilo já não era apenas uma conversa casual. Eu só estou sendo educado, disse ele. Não precisa levar para esse lado. Ela assentiu lentamente. Educação não é problema. Troca é. Ele arqueou uma sobrancelha. Troca? Sim. Ela respirou fundo. Quando alguém compra algo esperando outra coisa em troca, isso deixa de ser só gentileza. Ele a encarou em silêncio. Pela primeira vez desde que descera do carro, parecia genuinamente interessado. Não no que ela vendia, mas no que ela dizia. Você está dizendo que eu quero algo além de um café? Perguntou com um leve tom de desafio. Ela pensou por um instante antes de responder. Estou dizendo que o senhor acredita que pode resolver tudo oferecendo dinheiro, até a companhia de alguém que nunca viu antes. O ar entre os dois ficou mais denso. Algumas pessoas que passavam diminuíram o passo, percebendo a tensão sutil que se formava ali. Nada escandaloso, nada óbvio, mas algo estava acontecendo ali. Ele passou a mão pelo relógio caro, um gesto inconsciente. Você está interpretando demais, disse ele. Eu só achei você interessante. Isso é proibido agora? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, sem ironia. Não, mas interesse não se compra. Aquelas palavras bateram mais forte do que ele esperava. Ele se apoiou levemente na mesa improvisada. Você sempre responde assim? Perguntou, como se estivesse dando uma lição.
Ela balançou a cabeça. Não, só quando alguém tenta atravessar um limite sem perceber. Ele ficou em silêncio. Dentro dele, algo começava a se mover. Um incômodo que não vinha de fora, mas de dentro. Não era raiva, era estranhamento. Ele não estava acostumado a ser confrontado por alguém naquela posição. E qual seria esse limite? Perguntou agora num tom mais sério. Ela apontou para o próprio peito, de leve. O meu. A resposta foi direta, sem agressividade, sem drama. Ele desviou o olhar por um segundo, observando a rua, como se buscasse ali alguma confirmação de que aquela conversa estava realmente acontecendo. "Você sabe quem eu sou?" perguntou de repente. Ela o olhou com curiosidade sincera. "Sei que o senhor tem dinheiro", respondeu. "Mais do que a maioria das pessoas aqui. Fora isso, não sei." Aquilo o desarmou. Normalmente as pessoas sabiam, ou pelo menos fingiam saber. Seu nome abria portas, mudava tons de voz, criava sorrisos artificiais. Ali, não. "E não quer saber?" insistiu. Ela deu de ombros. Saber quem alguém é de verdade leva mais tempo do que olhar um relógio caro. Ele soltou um suspiro curto. "Você é diferente", disse, quase para si mesmo. "Não", ela respondeu. "Só estou inteira." A palavra ficou ecoando na cabeça dele. Inteira. Ele olhou novamente para os doces, para a mesa simples, para a forma como tudo estava organizado com cuidado. "Esses doces", começou. "Você faz?" "Faço", ela confirmou. "Todos." "Sozinha?" "À noite, depois de chegar em casa. De dia, eu vendo." Ele assentiu lentamente. "E o café?" perguntou quase por impulso, depois de pagar. Ela olhou para o dinheiro, depois para ele. "O café", começou. "Depende." Ele sentiu o coração acelerar de leve. "Depende do quê?" Ela respirou fundo mais uma vez. O mesmo gesto da parte 1, agora carregado de ainda mais significado. "Depende se o senhor quer um café ou se quer comprar alguém para não se sentir sozinho por alguns minutos." A frase caiu como um espelho diante dele. Ele não respondeu imediatamente. Naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu exposto. Não porque alguém o reconheceu, mas porque alguém o enxergou. E enquanto ele tentava encontrar uma resposta à altura, ela começou a guardar os doces restantes na caixa, como quem se prepara para algo maior do que uma simples venda. Algo estava prestes a ser decidido. E, diferente do que ele imaginava quando desceu do carro, aquela decisão já não estava nas mãos dele. Ele ficou ali, parado, observando enquanto ela guardava os doces com cuidado dentro da caixa de papelão. Cada movimento era calmo, preciso, como se não houvesse pressa alguma no mundo. Aquilo o incomodava mais do que deveria. Ele estava acostumado a controlar o ritmo das coisas. Reuniões começavam quando ele chegava. Pessoas esperavam, situações se ajustavam à sua agenda. Mas naquela calçada estreita, diante de uma mesa simples e uma mulher que vendia doces, nada parecia obedecer às regras que ele conhecia. "Você sempre responde assim?" ele perguntou de novo, mas agora a voz estava mais baixa, menos segura. Como se estivesse me analisando? Ela fechou a caixa devagar e apoiou as mãos sobre ela. "Não estou analisando o senhor", respondeu. "Estou apenas sendo honesta comigo." Ele respirou fundo. O cheiro do café de uma cafeteria próxima chegou até eles, misturado com o barulho distante de xícaras e conversas leves. Um convite silencioso, um contraste cruel. "Eu não estou sozinho", disse ele, quase na defensiva. "Se é isso que você pensa." Ela levantou os olhos. "Eu não pensei nada", respondeu. "Eu perguntei." Ele ficou em silêncio. O problema era justamente esse. Ele não sabia responder.
Quantas vezes havia se sentado em mesas cheias de gente e ainda assim se sentido vazio? Quantas conversas tinham sido apenas ruído? Quantos sorrisos tinham sido comprados com status, favores ou promessas? Ele nunca havia colocado isso em palavras, até aquele momento. Às vezes, começou, escolhendo as palavras com cuidado, é difícil encontrar alguém que fale com você sem querer alguma coisa. Ela o observou por alguns segundos. Não havia julgamento em seu olhar, apenas atenção. Eu sei, disse ela, surpreendendo-o. Também é difícil encontrar alguém que olhe para você sem te diminuir. A frase criou um fio invisível entre os dois. Ele franziu a testa. Diminuir? Ela assentiu. Quando você passa o dia inteiro na rua, as pessoas não te veem como pessoa, veem como cenário, ou como problema, ou como alguém que precisa ser ignorado para não gerar culpa. Ele sentiu um aperto leve no peito. Eu não ignorei você, disse. Não, ela concordou, mas tentou resolver rápido demais. Ele sorriu de lado, sem humor. Esse sempre foi meu jeito. Eu imagino, ela respondeu. Deve funcionar quase sempre. Ele soltou um riso curto. Funciona. Então, hoje é um dia diferente, ela completou. Ele inclinou a cabeça pensativo. Você fala como se soubesse muito sobre mim. Eu falo como alguém que já viu esse tipo de olhar muitas vezes, disse ela. O olhar de quem acredita que pode sair de qualquer situação oferecendo algo em troca. Ele não negou. E você? Perguntou. Já aceitaram comprar você assim? Ela respirou fundo. Por um momento pareceu hesitar. Já tentaram, respondeu. Algumas vezes. O tom da voz dela mudou. Não era apenas firme. Havia ali uma sombra, uma memória que não gostava de ser acordada. E o que aconteceu? Perguntou ele, sem perceber que estava pisando em terreno sensível. Ela desviou o olhar para o outro lado da rua. Observou um casal rindo, segurando copos de café, completamente alheio àquela conversa. Aprendi cedo que quando você aceita certas coisas por necessidade, o preço vem depois e costuma ser alto. Ele sentiu um arrepio leve. Você parece jovem demais para falar assim. Ela sorriu de leve, sem alegria. A vida não pergunta a idade antes de ensinar. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora era diferente. Não era constrangedor, era denso, cheio de coisas não ditas. Qual é o seu nome? Perguntou ele de repente. Ela o olhou surpresa. Para quê? Porque conversar com alguém sem saber o nome parece errado agora. Ela pensou por um instante. Meu nome é Clara. Clara, repetiu ele como se testasse o som. Combina com você. Ela ergueu uma sobrancelha. Combina como? Parece alguém que vê as coisas com clareza, respondeu. Ela deu um meio sorriso. E o senhor? Ele hesitou. Aquilo era estranho. Dizer o próprio nome ali, naquele contexto, sem cartão, sem cargo, sem sobrenome pesado. Apenas um nome. Daniel, disse por fim. Só Daniel. Ela assentiu. Prazer, Daniel. Ele sentiu algo estranho ao ouvir aquilo. Um prazer simples, sem interesse oculto. Clara, ele começou. Quando eu desci do carro, achei que estava fazendo algo gentil. Ela o observou com atenção. Talvez estivesse, disse. Mas gentileza não pode nascer da pressa. Ele engoliu em seco. Eu estou sempre com pressa. Eu sei, ela respondeu. Dá para ver. Ele riu, dessa vez de verdade. Você não tem medo de falar assim comigo? Ela inclinou a cabeça. Medo de quê? De eu me irritar? De ir embora? De não comprar nada? Ela apontou para a caixa. O senhor já comprou. E se eu me arrepender? Provocou. Ela deu de ombros. O dinheiro não muda o que foi dito. Aquela frase o atingiu com força. Ele passou a mão pelo rosto pensativo. Sabe o que é mais estranho? Disse. Normalmente, quando alguém fala comigo desse jeito, eu mando embora, ou ignoro, ou pago para não ter que ouvir. E agora? Ela perguntou. Agora, ele respirou fundo. Eu não sei. Ela se encostou levemente na parede atrás da mesa. Talvez seja isso que o senhor esteja comprando hoje, disse.
não um café, mas um momento em que não sabe o que fazer. Ele sorriu de lado. Você transforma tudo em filosofia? Não, ela respondeu. Só aprendi a ouvir o que as pessoas não dizem. Ele ficou em silêncio novamente. Dentro dele, imagens começaram a surgir. Jantares silenciosos em restaurantes caros, reuniões vazias de sentido, a sensação constante de que, mesmo cercado, ele estava sozinho. Clara, disse ele, com a voz mais baixa, eu não quis te ofender com aquela proposta. Eu sei, ela respondeu, mas ofensa nem sempre é intenção. Às vezes é hábito. Ele assentiu lentamente. E se eu quisesse o café sem comprar nada em troca? Perguntou. Ela o encarou. Agora é diferente. Diferente como? Agora é uma pergunta, disse, não uma negociação. Ele sentiu o coração acelerar levemente. E a resposta? Insistiu. Ela olhou para a caixa de doces, depois para o relógio simples em seu pulso, depois para ele. A resposta, começou, não é simples. Ele esperou, pela primeira vez, sem pressa. Porque aceitar um café não é sobre tempo, é sobre intenção. E qual é a minha intenção? Ele perguntou. Ela o encarou profundamente, como se tentasse enxergar além da roupa, além do dinheiro, além da postura. É isso que o Senhor precisa descobrir, respondeu. O vento passou pela rua, levantando levemente alguns papéis no chão. A cidade seguia indiferente, mas ali, naquele pequeno espaço entre uma mesa de doces e um homem acostumado a ter tudo, algo estava mudando. Ele não sabia ainda, mas sentia. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel percebeu que não era ele quem estava no controle daquela conversa. Era Clara. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos após a última pergunta de Daniel. Não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que carrega lembranças, escolhas e feridas que não se mostram facilmente. Daniel respeitou, não interrompeu, não apressou. Aquilo por si só já era novo para ele. Antes de responder, disse Clara, enfim, preciso que o senhor entenda uma coisa. Estou ouvindo, respondeu Daniel com sinceridade. Ela respirou fundo e apoiou-se melhor na parede. Seus olhos perderam o foco por um instante, como se a rua à frente tivesse sido substituída por imagens antigas. Há alguns anos, começou, eu também sentava em cafés. Daniel franziu a testa, surpreso. Sentava? Sim, confirmou. Não como cliente de passagem, como alguém que acreditava que aquele era o lugar certo para ser vista. Ele não disse nada. Eu tinha outro emprego, outra vida. Fez uma pausa curta. Ou pelo menos achava que tinha. O barulho distante de uma máquina de café sendo ligada pareceu sublinhar suas palavras. Trabalhava como recepcionista em um escritório grande. Pessoas importantes, salários altos. Um sorriso amargo surgiu. Eu era invisível até o dia em que deixei de ser. Daniel sentiu um arrepio leve. O que aconteceu? Perguntou com cuidado. Clara hesitou, não por medo dele, mas por respeito a si mesma. Alguém achou que podia atravessar um limite, disse. Porque pagava meu salário, porque tinha poder, porque ninguém nunca dizia não a ele. Daniel sentiu o peso daquelas palavras se acomodar no peito. E quando eu disse não, continuou ela, tudo mudou. Ela abriu os olhos completamente agora, encarando Daniel. Passei de promissora a problemática, de funcionária dedicada a difícil. Soltou um riso seco. Sabe como isso termina, não sabe? Ele assentiu devagar. Fui demitida, concluiu ela. Sem escândalo, sem justiça, só silêncio. Daniel sentiu a garganta apertar. Sinto muito, disse num tom genuíno. Eu também, respondeu ela. Mas não pelo emprego, pela lição. Que lição? Perguntou. A de que quando alguém acha que pode comprar você, não está interessado em quem você é, só no que pode tirar de você. Daniel desviou o olhar por um momento. Aquilo o atingia mais do que ele gostaria de admitir. Então foi por isso que você veio parar aqui? Perguntou.
Ela olhou para a mesa de doces. Não imediatamente, sorriu de leve. Tentei outros caminhos, mas a dignidade sempre cobrou o mesmo preço: recomeçar do zero. E você nunca pensou em voltar atrás? Perguntou. Aceitar coisas só para facilitar? Clara olhou com firmeza. Pensei. Muitas vezes. Fez uma pausa. Mas toda vez que pensei, lembrei do dia em que aceitei calada uma situação que me machucou e prometi que não faria isso de novo. Daniel respirou fundo. Aquele passado dava novo sentido a tudo. Então, quando eu fiz aquela proposta, começou ele com a voz mais baixa, não foi só sobre um café, foi sobre uma história inteira que eu me recusei a repetir. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, quase respeitoso. Eu não sabia, disse Daniel. Eu sei, respondeu Clara, mas intenção não apaga impacto. Ele assentiu. Clara, disse ele, escolhendo cada palavra, eu não sou aquele homem. Ela não respondeu imediatamente. Não estou dizendo que é, disse depois. Estou dizendo que aquele gesto parecia o de alguém que acha que dinheiro resolve desconfortos emocionais. Ele sentiu um golpe invisível. Talvez resolva para muita gente, disse ele. Talvez, concordou, mas não para mim. Daniel encostou-se no poste ao lado da mesa, como se precisasse de apoio físico para organizar os pensamentos. Você sabe, disse ele, que eu poderia ter ido embora a qualquer momento. Sei, respondeu ela, mas não foi. Não, confirmou, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava tentando me impressionar. Ela sorriu de leve. Eu não tenho isso para oferecer. Tem algo melhor, disse ele. Verdade. Ela o observou por alguns segundos. Verdade sem cuidado também machuca, alertou. E eu mereço? Ele perguntou. Ela suspirou. Todo mundo merece ser tratado como gente. Olhou para ele. Inclusive o senhor. Daniel engoliu em seco. Então me diga, disse. Existe alguma forma de eu tomar esse café sem desrespeitar você? Clara pensou por um momento. Existe, respondeu, mas não hoje. Ele franziu a testa. Por quê? Porque hoje o senhor ainda está tentando entender se isso é uma derrota ou uma escolha, disse ela. E enquanto for dúvida, não é convite sincero. Daniel sentiu a verdade daquilo se cravar dentro dele. E quando deixaria de ser dúvida? Perguntou. Ela apontou para o próprio peito. Quando o senhor não precisar provar nada, nem para mim, nem para si mesmo. Ele ficou em silêncio. O movimento da rua continuava. Pessoas passavam, algumas olhavam de relance, sem imaginar que ali estava acontecendo algo muito maior do que uma venda de doces. Clara, disse ele, você acredita que as pessoas podem mudar? Ela pensou. Acredito, respondeu, mas só quando dói o suficiente. Ele sorriu de lado. Então talvez isso esteja doendo, disse. Ela observou o rosto dele com atenção. Talvez seja o começo, concordou. Daniel respirou fundo, tirou a carteira novamente e a guardou no bolso sem olhar. Eu não vou pedir o café hoje, nem amanhã. Ela assentiu. Obrigada. Mas, continuou ele, vou passar por aqui de novo. Ela ergueu uma sobrancelha. Para comprar doces? Para lembrar, respondeu ele, de que nem tudo se resolve oferecendo dinheiro. Ela sorriu, um sorriso diferente dos anteriores, mais leve. Então traga tempo, disse ela. É a única coisa que não dá para comprar. Daniel assentiu, olhando para ela como quem finalmente entende algo simples e profundo ao mesmo tempo. Até breve, Clara. Até breve, Daniel. Ele se afastou devagar, caminhando em direção ao carro preto que ainda o aguardava. Mas seus passos já não eram os mesmos. Havia algo mais lento, mais humano em seu andar. Clara observou até que ele se misturasse novamente à multidão. Depois, voltou-se para a mesa vazia, respirou fundo e, pela primeira vez naquele dia, sentiu que tinha feito a escolha certa. Ela não sabia ainda, mas aquele café, quando acontecesse, não seria comprado. Daniel entrou no carro e fechou a porta com um cuidado incomum.
Normalmente, aquele gesto era automático, quase brusco, acompanhado do som seco que marcava o fim de uma conversa ou de uma reunião qualquer. Mas naquele dia, o clique da porta soou diferente, mais lento, mais consciente. O motorista o observou pelo retrovisor. "Para onde, senhor?" perguntou. Daniel demorou a responder. Olhou pela janela escura, vendo a calçada se afastar, Clara se tornar apenas mais um ponto entre tantos outros rostos invisíveis da cidade. Mas, ao contrário do que acontecia com quase tudo em sua vida, aquela imagem não se dissolveu rápido demais. "Para casa", disse por fim. "Não, espere." Respirou fundo. "Me leve até o escritório." O carro arrancou suavemente. No caminho, Daniel tentou fazer o que sempre fazia: organizar a mente, transformar sentimentos em decisões práticas, encaixar tudo em alguma lógica eficiente, mas nada parecia se ajustar. As palavras de Clara voltavam em fragmentos sem pedir permissão. Gentileza não pode nascer da pressa. Interesse não se compra. Enquanto for dúvida, não é convite sincero. Ele passou a mão pelo rosto, incomodado. Quantas vezes havia confundido controle com cuidado? Quantas vezes havia chamado de ajuda algo que no fundo era apenas conveniência emocional? O carro parou diante do prédio espelhado onde funcionava sua empresa, um dos maiores grupos financeiros da cidade. Funcionários entravam e saíam, cumprimentavam Daniel com respeito quase reverente. Alguns sorriam, outros baixavam a cabeça. Tudo como sempre, mas Daniel não se sentia como sempre. No elevador, cercado por paredes de aço polido, ele se viu refletido inúmeras vezes. O terno impecável, o cabelo alinhado, o rosto que o mundo conhecia. E por trás da imagem, um homem que não sabia explicar o vazio que carregava. Ao chegar ao andar da presidência, sua secretária se elevou imediatamente. "Senhor Daniel, o conselho antecipou a reunião. Eles estão aguardando." Ele assentiu, mas antes de entrar na sala, parou. "Ana", chamou. Ela se aproximou, atenta. "Você gosta de café?" perguntou ele, de repente. Ela piscou, surpresa. "Gosto sim", respondeu, confusa. "Por quê?" "Nada", disse ele, desviando o olhar. Entrou na sala de reuniões em seguida, deixando Ana ainda mais confusa. Durante a reunião, gráficos, projeções e números passavam diante dele como um filme distante. Daniel respondia quando era necessário, fazia observações precisas, tomava decisões rápidas, mas por dentro algo estava fora do lugar. Quando um dos diretores falou sobre otimizar pessoas, ele sentiu um incômodo estranho. "O que exatamente você quer dizer com isso?" perguntou Daniel, interrompendo. O diretor pigarreou. "Reduzir custos, substituir cargos menos eficientes, o de sempre." Daniel assentiu, mas sua mente voltou imediatamente para Clara. Quando alguém acha que pode comprar você, não está interessado em quem você é. Ele encerrou a reunião mais cedo do que o habitual, algo que surpreendeu a todos. "Continuamos depois", disse, levantando-se. "Tenho algo para resolver." Voltou para sua sala e fechou a porta. Ali, sozinho, Daniel afrouxou a gravata e se sentou à mesa. Pela primeira vez em muito tempo, não abriu o computador imediatamente. Ficou olhando para a cidade lá embaixo, para pessoas pequenas demais para serem notadas individualmente. Ele sempre acreditara que o sucesso exigia sacrifícios, que sentimentos eram distrações, que relações verdadeiras custavam caro demais em tempo. Mas agora se perguntava caro para quem? Do outro lado da cidade, Clara caminhava para casa com a caixa vazia de doces debaixo do braço. O peso era menor, mas o dia havia sido pesado de outra forma. Algumas pessoas haviam observado a conversa com Daniel à distância e nem todas haviam entendido. "Perdeu a chance da vida", comentou uma mulher quando passava. Clara fingiu não ouvir. Outro vendedor de rua, que dividia o mesmo quarteirão, se aproximou. "Era rico, né?"
disse ele em tom curioso. Podia ter resolvido sua vida. Clara sorriu de leve. Resolver a vida não é o mesmo que vender a paz, respondeu. Ele balançou a cabeça sem entender. Se fosse comigo, eu aceitava, disse. Eu sei, respondeu Clara. Não te julgo. Chegou ao pequeno apartamento onde morava. Simples, organizado, silencioso. Colocou a caixa sobre a mesa, lavou as mãos e sentou-se na cadeira da cozinha. Ali, longe da rua, as emoções que ela havia segurado começaram a se acomodar. Ela não se arrependeu, mas também não se sentia completamente leve. Rejeitar aquela proposta tinha um preço, sempre tinha. Enquanto preparava um café simples para si mesma, pensou no passado, no escritório, na sala fria onde ouvira que não se encaixava mais, na sensação de ser descartável. Prometera a si mesma que nunca mais permitiria que alguém confundisse necessidade com permissão. Mesmo assim, algo em Daniel era diferente. Ele ouvira, ele ficara, ele não insistira. Isso a intrigava. Ela sentou-se à mesa com a xícara quente nas mãos e fechou os olhos por um instante. Que isso não vire expectativa, murmurou para si mesma. Naquela noite, Daniel chegou em casa mais cedo do que o habitual. A cobertura silenciosa parecia ainda maior sem o ruído constante de compromissos. Ele tirou o paletó, largou-o no sofá e foi até a cozinha. Observou a máquina de café sofisticada, cheia de funções que ele nunca usava. Apertou um botão qualquer. Enquanto o café era preparado, lembrou-se da mesa de Clara, do cuidado com os doces, da calma no olhar. Ele riu sozinho. Um café, disse em voz baixa. Quem diria? Sentou-se à mesa com a xícara nas mãos e pela primeira vez não sentia gosto de nada. O café era perfeito, mas faltava algo. No dia seguinte, Daniel voltou ao trabalho com uma inquietação diferente. Reuniões, telefonemas, decisões, tudo seguia o ritmo habitual, mas sua mente buscava algo fora daquele ciclo. No meio da tarde, sem avisar ninguém, ele entrou no carro e pediu ao motorista: "Me leve àquela rua de ontem." O motorista assentiu, sem fazer perguntas. Quando chegaram, a mesa de doces estava lá, mas Clara não. Daniel sentiu um aperto inesperado no peito. Olhou ao redor, esperou alguns minutos, observou as pessoas passarem. Nada. "Talvez amanhã", murmurou. De volta à casa, Clara também sentia algo estranho, um misto de alívio e expectativa que ela tentava ignorar. Sabia que havia feito a escolha certa, mas também sabia que escolhas certas nem sempre são fáceis. E em algum ponto invisível entre a rua e os prédios de vidro, duas pessoas muito diferentes estavam sendo puxadas pela mesma pergunta silenciosa. E se aquele café não fosse sobre o café? Daniel pediu ao motorista que parasse a alguns metros da calçada. Não queria chegar chamando atenção. Não queria descer do carro como quem anuncia presença. Algo dentro dele dizia que daquela vez precisava ser diferente. Desceu sozinho, sem paletó, sem pressa, sem a carteira à vista. A rua estava mais movimentada do que no dia anterior. Pessoas indo e vindo, vendedores montando suas mesas, o som distante de uma música que escapava de alguma loja. E lá estava ela. Clara organizava os doces como sempre, a mesma mesa simples, o mesmo cuidado nos gestos, mas havia algo diferente. Seu rosto parecia mais sério, como se carregasse o peso de uma decisão recente. Daniel parou por alguns segundos antes de se aproximar. Observou em silêncio. Pela primeira vez, não como alguém que escolhe, mas como alguém que espera. Quando Clara levantou os olhos e o viu, não demonstrou surpresa, apenas respirou fundo. "Bom dia, Daniel", disse, com naturalidade. Ele sentiu um alívio estranho ao ouvir seu nome sair da boca dela daquele jeito, sem formalidade, sem distância. "Bom dia, Clara", respondeu. "Espero não estar atrapalhando." Ela olhou para a mesa. "Hoje está tranquilo." Ele assentiu. "Posso ficar um minuto?", perguntou.
Ela fez um gesto com a cabeça, indicando que sim. Daniel se aproximou da mesa, mas não tocou nos doces. Colocou as mãos nos bolsos e ficou ali, sem saber exatamente por onde começar. Eu passei aqui ontem, disse ele, quebrando o silêncio. Você não estava. Não pude vir, respondeu ela. Tive que resolver algumas coisas. Ele percebeu o cuidado com que ela escolhia as palavras. Não era frieza, era a proteção. Eu pensei que talvez você não voltasse, disse ele, com honestidade. Clara o encarou. Pensei o mesmo. Ele sorriu de leve. Então estamos quites. Ela devolveu o sorriso, discreto. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. O silêncio entre eles não era desconfortável, era atento. Clara, disse Daniel, finalmente, eu não vim comprar nada hoje. Ela levantou levemente a sobrancelha. Então veio por quê? Ele respirou fundo. Vim porque fiquei devendo uma coisa a mim mesmo. E o que seria? Perguntou ela. Escutar sem tentar resolver, respondeu ele. Ela observou seu rosto por alguns segundos, como se procurasse sinais de algo que não podia ser dito em palavras. Então escute, disse. Ele assentiu. Ontem, quando cheguei em casa, começou ele, tentei fazer o que sempre faço, trabalhar mais, pensar menos, mas não funcionou. Ela permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, continuou, eu percebi que uso o dinheiro como um atalho, não porque eu seja mau, mas porque é o único idioma que me ensinaram. Clara cruzou os braços lentamente. Atalhos costumam pular partes importantes, disse. Eu sei, e acho que pulei pessoas inteiras. A frase saiu mais pesada do que ele esperava. Clara sentiu um nó se formar no peito, mas manteve a postura. E por que isso importa agora? Perguntou. Daniel a encarou com firmeza. Porque ontem você não me vendeu um café. Fez uma pausa. Você me devolveu uma pergunta que eu evito há anos. Ela não respondeu de imediato. Qual? Perguntou depois. Quem eu sou quando não estou pagando por nada? O som da rua pareceu se afastar. Clara apoiou as mãos na mesa. Daniel, disse com calma, não é justo colocar isso em mim. Eu sei, respondeu ele rapidamente. Não vim pedir respostas, só queria ser honesto. Ela respirou fundo. Honestidade também exige limites, disse. Concordo, respondeu ele. E é por isso que não vou insistir em nada. Ela o observou em silêncio. Então por que você está aqui? Perguntou de novo, mais suavemente. Daniel pensou por um instante. Porque ontem você disse que talvez, em outro momento, fez um gesto vago. E eu precisava saber se esse momento existe. Clara sentiu o coração acelerar. Ela não esperava aquela pergunta direta, não daquele jeito. Existe, respondeu, com cuidado, mas não do jeito que você imagina. Como assim? Perguntou ele. Ela olhou ao redor, para a rua, para as pessoas, para a mesa simples. Se eu aceitar tomar um café com você, começou, não será num lugar caro, nem hoje. Daniel assentiu. Tudo bem. Não será depois que você comprar nada, continuou. Nem antes. Entendo. E não será como um favor, completou. Ele engoliu em seco. E qual seria a condição? Perguntou. Clara o encarou diretamente. Você vai sentar comigo aqui. Ele piscou. Aqui? Aqui, confirmou. Na calçada, no banco da praça, onde eu sento todos os dias. Daniel sentiu o impacto daquela condição. Sem carro esperando, continuou ela. Sem gente olhando diferente. Sem tratamento especial. Ele respirou fundo. E o café? Perguntou. Eu levo, respondeu ela, da garrafa térmica. Daniel ficou em silêncio. Não porque discordasse, mas porque aquela proposta exigia algo que ele não costumava oferecer. Presença sem proteção. Você percebe o que está pedindo? Ele perguntou. Percebo, respondeu Clara. Estou pedindo que você seja apenas mais um por alguns minutos. Ele fechou os olhos por um instante. Sentiu o desconforto subir, o medo do julgamento, o olhar alheio, a perda simbólica de status, tudo aquilo que o dinheiro sempre evitou.
Quando abriu os olhos novamente, Clara ainda o encarava. Não havia desafio, apenas sinceridade. Se isso for demais, está tudo bem ir embora. Daniel inspirou profundamente. Não, disse por fim. Não é demais. Ela pareceu surpresa. Não é? Perguntou. Não, repetiu ele. Talvez seja exatamente o que eu preciso. Clara caminhou até um pequeno banco próximo à mesa e se sentou. Tirou da bolsa uma garrafa térmica simples e 2 copos de plástico. Então sente, disse. Daniel olhou ao redor uma última vez. Algumas pessoas já haviam notado. Alguns olhares curiosos surgiram. Ele sentiu o velho impulso de se proteger. Mas resistiu. Sentou-se ao lado dela. O banco era duro, o sol batia diretamente, nada confortável. Clara serviu o café e estendeu um copo para ele. Não é gourmet, avisou. Ele sorriu. Melhor ainda. Deu um gole. O café estava quente demais, forte demais, simples demais. Perfeito. Eles ficaram ali, lado a lado, sem falar por alguns segundos. Sabe, disse Daniel, quebrando o silêncio. Esse é o primeiro café em anos que não veio com uma reunião junto. Clara sorriu. Então aproveite. Ele assentiu. Ali, sentado na calçada, Daniel percebeu algo que jamais teria comprado. O desconforto que liberta. E Clara, observando aquele homem tão fora do seu ambiente habitual, soube que aquela condição não era um teste. Era um começo. O café soltava vapor no ar quente da manhã, criando uma pequena nuvem entre Daniel e Clara. Ele segurava o copo com cuidado, como se aquele objeto simples pudesse se quebrar a qualquer momento. Não pelo material, mas pelo que representava. Está quente, disse ele, soprando levemente. Avisei, respondeu Clara com um sorriso discreto. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, apenas observando a rua. O barulho constante dos carros, passos apressados, conversas soltas. A vida acontecendo sem se importar com aquela cena improvável. Daniel percebeu os olhares. Não eram muitos, mas eram suficientes. Algumas pessoas diminuíam o passo, outras cochichavam. Um homem de terno sentado em um banco ao lado de uma vendedora de doces não era algo comum naquele bairro. Ele sentiu o desconforto subir novamente. Você se acostuma com isso? Perguntou, quebrando o silêncio. Clara entendeu na hora. Com os olhares? Confirmou. Ele assentiu. Com as pessoas acharem que sabem quem você é só por te verem ali. Ela respirou fundo. No começo dói, respondeu. Depois, cansa. Olhou para ele. E por fim você para de tentar explicar. Daniel ficou pensativo. Eu sempre fui o contrário, disse. As pessoas acham que me conhecem porque sabem quanto eu ganho, onde eu moro, o que eu faço. E conhecem? Ela perguntou. Ele soltou um riso curto. Não. Clara o observou de lado. Então talvez sejamos menos diferentes do que parece. Ele sorriu de leve. Talvez. Um homem passou perto demais, esbarrou de propósito no banco e lançou um olhar de reprovação. Daniel sentiu o impulso imediato de reagir, de se impor, de lembrar quem era. Mas se conteve. Clara percebeu. Respira, disse em voz baixa. Não é sobre você. Ele obedeceu. É estranho, confessou. Normalmente, quando alguém me olha assim, muda de comportamento. Aqui não, respondeu ela. Aqui você é só mais um sentado num banco. Aquela frase, que poderia soar como ofensa, teve o efeito contrário. Daniel relaxou os ombros. Sabe o que mais me incomoda? Disse ele. Não é o julgamento, é perceber o quanto eu evitei isso a vida inteira. Evitou o quê? Perguntou. Estar onde Man controla a narrativa, respondeu. Clara assentiu lentamente. Controle é uma forma elegante de medo. Ele o encarou, surpreso. Você fala como se tivesse estudado isso. Eu vivi, respondeu. O silêncio voltou a se instalar por alguns instantes, mas agora era um silêncio confortável, cheio de observação mútua. Clara, disse Daniel de repente, você já pensou em sair daqui? De verdade? Ela franziu a testa.
Sair como? Deixar essa rua, começar algo maior. Fez um gesto vago. Você é inteligente, fala bem. Poderia estar em outro lugar. Ela respirou fundo. Já pensei, respondeu. Muitas vezes. E por que não foi? Ele insistiu. Ela demorou a responder. Porque nem sempre maior significa melhor, disse por fim. E porque eu precisei aprender a ficar onde me feriram, sem deixar que isso me definisse. Daniel sentiu o peso daquela resposta. Você fala do escritório, disse. Ela assentiu. No começo eu evitava qualquer lugar que me lembrasse aquilo. Pessoas com poder, ambientes formais. Olhou para ele. Mas fugir também é uma forma de deixar o outro vencer. Ele engoliu seco. E vender doces aqui, começou. Foi minha forma de recomeçar, sem depender de ninguém, sem dever nada a ninguém. Daniel observou a mesa simples mais uma vez. E se alguém quisesse investir em você? Perguntou com cuidado. Não comprar, investir. Ela o encarou com firmeza imediata. Não confunda as coisas, disse. Não estou à venda. Eu sei, respondeu rapidamente. Não foi isso que eu quis dizer. Ela manteve o olhar firme por alguns segundos, depois relaxou um pouco. A diferença é tênue, disse, e eu precisei aprender a enxergá-la cedo. Ele assentiu. Justo. Outro gole de café, agora menos quente. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Ele disse. Já perguntou várias, respondeu ela com um leve sorriso. Mas diga, você não sente raiva? Ele perguntou. De tudo o que aconteceu? Clara pensou por um instante. Senti, respondeu. Por muito tempo. E agora? Ela olhou para a rua. Agora eu sinto responsabilidade, disse. Raiva consome. Responsabilidade transforma. Daniel franziu a testa. Responsabilidade por quem? Por mim. Por não repetir padrões. Por não aceitar menos do que respeito. Ele sentiu um nó se formar na garganta. Eu queria te dizer algo, disse ele após alguns segundos. Ela o encarou. Diga. Daniel respirou fundo. Olhou ao redor. Sentiu novamente os olhares, o desconforto, a vulnerabilidade. Ontem, depois que eu saí daqui, eu fui até a minha empresa. Houve uma reunião. Falaram sobre pessoas como números. Clara permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, continuou ele, eu ouvi aquilo como alguém que estava sentado num banco de praça horas antes, e não como o homem que assina os contratos. Ela o observou atentamente. E o que você fez? Perguntou. Interrompi. Perguntei coisas que nunca perguntei. Fez uma pausa. Não fui bem recebido. Ela sorriu de leve. Mudanças raramente são, disse. Eu sei, mas precisava tentar. Clara sentiu algo diferente ao ouvir aquilo. Não era empolgação. Era cautelosa esperança. Por que está me contando isso? Perguntou. Daniel a encarou. Porque você acha que eu sou só um homem tentando comprar algo? Fez uma pausa. E talvez eu tenha sido, mas estou tentando não ser mais. Ela respirou fundo. Tentar não basta, disse. É preciso sustentar. Eu sei, respondeu ele. E não espero que você acredite em mim. Então por que falar? Ela insistiu. Ele sorriu sem arrogância. Porque pela primeira vez eu não estou falando para convencer. Estou falando para ser verdadeiro. Clara observou o rosto dele por alguns segundos. Não viu pressa, não viu estratégia. Apenas um homem tentando se manter sentado num banco desconfortável sem fugir. Isso muda algumas coisas, disse ela, finalmente. Daniel sentiu o coração acelerar. Muda como? Perguntou. Ela terminou o café e colocou o copo vazio ao lado. Muda o jeito como eu te vejo, respondeu. Não como um milionário, mas como alguém que ainda está aprendendo a perder o chão. Ele sorriu de lado.
Nunca fui bom nisso. Ninguém é, respondeu ela. Um grupo de pessoas passou, algumas riram discretamente ao ver a cena. Daniel sentiu o impulso de se levantar. Clara tocou levemente o braço dele. Fica, disse. Esse desconforto também faz parte do café. Ele respirou fundo e ficou. Ali, entre olhares estranhos e palavras sinceras, Daniel percebeu algo importante. Não era o café que estava mudando tudo. Era o lugar onde ele estava disposto a se sentar. E Clara, observando aquele homem aprender a permanecer, começou a admitir algo que resistia em aceitar. Talvez algumas pessoas não queiram comprar. Talvez algumas queiram aprender. O som veio antes da voz. Um estalo seco, metálico. Depois, passos firmes demais para aquela calçada irregular. Clara foi a primeira a perceber. Daniel, disse em tom baixo. Ele ainda observava o movimento da rua quando notou a mudança no corpo dela. Os ombros enrijeceram. O olhar que antes vagava tranquilo fixou-se em um ponto específico à frente. O que foi? Perguntou. Ela não respondeu de imediato. 3 homens se aproximavam. Um deles, mais alto, usava um colete com o símbolo da prefeitura. Os outros 2 carregavam pranchetas. O tipo de presença que não pede licença, apenas ocupa. Daniel sentiu o estômago apertar. Bom dia, disse o homem do colete com voz firme demais para aquele horário. Documentação da banca. Clara respirou fundo antes de responder. Bom dia. Qual o problema? Fiscalização de rotina, respondeu ele, sem olhá-la nos olhos. Recebemos uma denúncia. Daniel percebeu o tom. Aquilo não era rotina. Denúncia de quê? Perguntou Clara. O homem lançou um olhar rápido para Daniel. Um olhar que avaliava, que julgava. Venda irregular em área pública, respondeu. A senhora tem autorização? Clara abriu a bolsa com calma, muita calma. Mãos firmes. Nenhum gesto apressado. Tenho, disse, entregando alguns papéis. Está tudo aqui. O fiscal pegou os documentos sem delicadeza. Folheou com rapidez exagerada, como quem já decidiu o desfecho antes mesmo de ler. Daniel sentiu o impulso subir. Com licença, disse ele, levantando-se parcialmente. Há algum problema? O fiscal ergueu o olhar. O senhor é? Um cliente, respondeu Daniel. Só isso. Clara lançou-lhe um olhar rápido, não de reprovação, de alerta. O fiscal voltou aos papéis. Esses documentos estão vencidos, disse ele, apontando com o dedo. Clara se inclinou para ver. Não estão, respondeu com firmeza. Foram renovados há 3 meses. Não consta no sistema, rebateu ele. O sistema costuma atrasar, disse ela, mas a validade está aqui, apontou. O fiscal fez um gesto de desdém. Para mim, o que vale é o sistema. Daniel cerrou o maxilar. Então o problema é do sistema, não dela, disse. O fiscal virou-se completamente para ele agora. Senhor, isso não lhe diz respeito. Diz sim, respondeu Daniel, sentindo o sangue ferver. Clara tocou novamente o braço dele. Daniel, disse baixo, por favor. Ele respirou fundo. Ficou em silêncio. O fiscal continuou. A banca será apreendida até regularização, anunciou. Mercadoria incluída. As palavras caíram como um golpe seco. Clara sentiu o chão se mover sob os pés, mas não demonstrou. O senhor não pode fazer isso, disse. Eu trabalho aqui há anos, nunca tive problema. Hoje tem, respondeu ele. Um dos homens começou a se aproximar da mesa. Daniel deu um passo à frente automaticamente. Não toque, disse. O fiscal levantou a mão. Último aviso, senhor. O clima ficou pesado. Pessoas começaram a parar. Um pequeno círculo se formou. Olhares curiosos, murmúrios. Daniel sentiu algo antigo despertar. A voz que costuma resolver tudo. O telefone invisível no bolso.
O poder que sempre funcionou. Ele sabia exatamente o que fazer. Uma ligação, um nome, um cargo. Em minutos, aquilo acabaria. Ele olhou para Clara. Ela estava ereta, olhos fixos no fiscal. Nenhuma lágrima, nenhum pedido. Dignidade pura. E então ele entendeu o verdadeiro teste. Não era sobre salvá-la, era sobre respeitá-la. Senhor, disse Clara com voz firme, se o senhor apreender minha mercadoria sem base legal, estarei registrando ocorrência. O fiscal riu. Registre. Daniel fechou os olhos por um segundo. Tudo nele gritava para intervir, mas ele lembrou das palavras dela. Não confunda investir com comprar. Não estou à venda. Respeito não se impõe, se sustenta. Ele deu um passo atrás. Clara percebeu. E algo mudou no olhar dela. O fiscal fez um gesto e os homens começaram a recolher as caixas. Clara observou cada doce sendo colocado ali. Horas de trabalho, dias difíceis, tudo indo embora. Daniel sentiu o peso de cada segundo. As pessoas murmuravam. Absurdo. Sempre com os pequenos. Se fosse gente grande. Daniel sentiu a frase perfurar. Se fosse gente grande. Ele respirou fundo. Clara, disse ele em tom baixo. Você quer que eu faça algo? Ela virou-se para ele. O tempo pareceu desacelerar. Quero, respondeu. O coração dele acelerou. O quê? Perguntou. Que você fique, disse, e veja. Ele assentiu. Ficou. O fiscal terminou o trabalho. Assinou alguns papéis, entregou uma cópia. Pode buscar a mercadoria depois de regularizar, disse, já se afastando. Clara pegou o papel. Obrigada, respondeu, sem ironia, sem submissão. Os homens se foram. O círculo de pessoas se desfez aos poucos. Alguns lançaram olhares solidários, outros apenas seguiram. A banca estava vazia. Silêncio. Daniel sentou-se novamente no banco, o mesmo banco, agora mais pesado. Desculpa, disse ele finalmente. Clara respirou fundo. Por quê? Perguntou. Por ter o poder de impedir isso e não ter usado. Ela o encarou por longos segundos. Obrigada, disse. Ele franziu a testa. Obrigada? Repetiu. Sim, respondeu. Porque se você tivesse resolvido, eu teria perdido algo mais importante que os doces. O quê? Perguntou. Minha voz, respondeu. Daniel engoliu seco. Mas isso foi injusto, disse. Foi, concordou. E vai continuar sendo. Fez uma pausa. Mas injustiça combatida sem dignidade vira favor. Ele sentiu um nó na garganta. Eu não sei se consigo aceitar isso, confessou. Não precisa aceitar, respondeu ela. Precisa aprender a conviver, sem controlar. Eles ficaram em silêncio. O banco parecia menor agora. E agora? Perguntou Daniel. Clara dobrou o papel com cuidado e guardou na bolsa. Agora eu vou para casa, disse. Amanhã resolvo isso. Sozinha? Perguntou ele. Nunca estamos sozinhos, respondeu. Mas também não precisamos ser salvos. Daniel assentiu lentamente. Posso te acompanhar até o ponto? Perguntou. Ela pensou por um instante. Pode. Caminharam lado a lado, sem tocar, sem pressa. Sabe, disse Clara, após alguns metros. Hoje você fez algo raro. O quê? Perguntou ele. Você não usou o dinheiro para se sentir maior, respondeu. Usou o silêncio para não me diminuir. Ele sentiu o impacto daquilo. Eu quase falhei, confessou. Quase todo mundo falha, disse ela. O que importa é perceber. Chegaram ao ponto. Clara se virou para ele. Daniel, começou. Sim? O café de hoje, disse ela, não foi sobre eu me conhecer. Ele assentiu. Foi sobre eu ver se você ficaria, completou ela, mesmo quando não podia resolver. Ele respirou fundo. Eu fiquei. Ela sorriu.
Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ficou, confirmou. O ônibus chegou. Clara subiu. Antes de entrar, virou-se. Amanhã, disse, talvez a conversa continue. As portas se fecharam. Daniel ficou ali observando o ônibus se afastar. Pela primeira vez na vida, ele não resolveu um problema. E ainda assim sentiu que tinha feito a coisa certa. No banco vazio da praça, entre restos de papel e silêncio, Daniel percebeu. Algumas escolhas custam dinheiro, outras custam controle. E as segundas são as que realmente transformam. Daniel não voltou direto para casa. Depois que o ônibus desapareceu na esquina, ele permaneceu ali por alguns minutos, sentado no banco vazio. A praça parecia maior sem Clara, mas fria, como se o lugar tivesse perdido o centro. Ele puxou o celular do bolso. Havia várias notificações, mensagens não lidas, chamadas perdidas. Uma em especial chamou sua atenção. Precisamos conversar. Urgente. Era do diretor financeiro da empresa. Daniel fechou os olhos por um instante. Ele sabia o motivo. No caminho até o carro, o barulho da cidade voltou a invadir seus pensamentos. Mas algo estava diferente. Antes, aquele som era apenas ruído. Agora parecia carregado de significado. Ele entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Olhou para o reflexo no vidro. "O que você está fazendo?", murmurou para si mesmo. A resposta não veio, só o peso. A sala de reuniões estava cheia quando Daniel entrou. Todos pararam de falar. Aquele silêncio ele conhecia bem. Era o tipo de silêncio que precede obediência, mas dessa vez não veio acompanhado de conforto. "Finalmente", disse o diretor financeiro cruzando os braços. "Achei que você não viria." Daniel sentou-se sem dizer nada. "Vamos direto ao ponto", continuou o homem. "Suas últimas decisões", fez um gesto vago, "estão causando ruído." "Ruído para quem?", perguntou Daniel. Alguns se entreolharam. "Para investidores, para parceiros." O diretor apoiou as mãos na mesa. "Questionar métricas, interromper reuniões, levantar pautas humanas demais, isso não é o perfil que vendemos." Daniel respirou fundo. "Talvez o problema seja exatamente esse", respondeu. "Vendemos um perfil." Um dos executivos riu sem humor. "Você está se ouvindo?" "Estou, pela primeira vez." O diretor estreitou os olhos. "Isso tem a ver com aquela situação na rua?" Daniel não respondeu de imediato. "Situação?", perguntou, fingindo não entender. "A vendedora", disse outro executivo. "Já chegou até nós." Daniel sentiu um frio subir pela espinha. "O que chegou?", perguntou. "Um vídeo", respondeu o diretor. "Um celular, um milionário sentado numa praça enquanto uma trabalhadora tem sua mercadoria apreendida." Silêncio. "Não dá para ver claramente seu rosto", continuou ele, "mas dá para reconhecer o terno, e o banco, e o horário." Daniel assentiu lentamente. "E qual é o problema?", perguntou. "O problema", disse o diretor elevando o tom, "é a narrativa. Parece que você compactuou." Daniel se inclinou para frente. "Eu não compactuei, eu não comprei." "Exatamente", rebateu o outro. "Era isso que esperavam que você fizesse." Daniel sentiu o impacto daquela frase. "Esperavam que eu comprasse uma injustiça?", perguntou. "Esperavam que você resolvesse, como sempre." Daniel se recostou na cadeira. "E desde quando resolver significa silenciar alguém?" Ninguém respondeu. "Olha", disse o diretor, suspirando, "isso pode passar, mas precisamos que você volte ao eixo, sem mais desvios, sem mais exposições desnecessárias." Daniel levantou-se. "Não vou prometer isso", disse. Daniel chamou o diretor. "Pense bem, você tem muito a perder." Daniel olhou ao redor da sala. Rostos conhecidos, pessoas com quem construiu impérios. "Talvez", respondeu, "mas também tenho muito a aprender." Saiu da sala sem esperar resposta. Enquanto isso, Clara estava sentada à mesa da cozinha com os documentos espalhados à sua frente. O silêncio do apartamento era pesado.
Ela releu o papel da fiscalização pela 4ª vez. Os prazos, as exigências, as multas possíveis. Sempre assim, murmurou. O celular vibrou. Uma mensagem. Sou a Marta, do coletivo da feira. Fiquei sabendo do que aconteceu. Podemos conversar? Clara hesitou. O coletivo era uma rede informal de vendedores ambulantes. Já haviam tentado ajudá-la antes, mas sempre vinha junto com exposição, e política, e promessas vazias. Ela respirou fundo e respondeu: podemos. Minutos depois, outra mensagem. Tem uma reunião hoje à noite. Você devia ir. Clara apoiou a cabeça nas mãos. Ela estava cansada. Cansada de provar que tinha direito. Cansada de ser caso. Cansada de precisar se explicar. Mas algo a incomodava ainda mais. A lembrança do banco, do silêncio de Daniel, da escolha dele. Ela se levantou e começou a arrumar a bolsa. Uma coisa de cada vez, disse para si mesma. No início da noite, Daniel estava em casa, mas não conseguia ficar parado. Andava de um lado para o outro, olhava o celular. Pensava em ligar para Clara, mas não sabia se deveria. O telefone tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Daniel? Disse uma voz feminina. Sim? Aqui é Helena, do conselho. Daniel fechou os olhos. Imagino o motivo da ligação, disse. Imagino que sim, respondeu ela, mas não estou ligando para repreender. Ele franziu a testa. Então? Estou ligando porque vi o vídeo, disse Helena. E pela primeira vez em muito tempo, senti vergonha, não de você, de nós. Daniel ficou em silêncio. Aquela mulher não precisava de um salvador, precisava não ser esmagada. Daniel sentiu um nó na garganta. Obrigado por dizer isso, respondeu. Não agradeça ainda, disse Helena. Amanhã isso vai escalar. Haverá pressão. Você precisa decidir quem quer ser quando isso vier à tona. Eu sei, respondeu Daniel. E saiba, completou ela, que nem todos no conselho estão cegos. A ligação caiu. Daniel ficou olhando para o celular por longos segundos. Na sala comunitária da feira, Clara sentou-se ao fundo. O lugar estava cheio. Pessoas falando ao mesmo tempo. Histórias parecidas demais. E então levaram tudo. Sempre o mesmo discurso. Denúncia anônima. Clara ouviu em silêncio. Marta subiu num pequeno palco improvisado. Precisamos agir juntos, disse. Sozinhos somos frágeis. Juntos somos visíveis. Clara sentiu um arrepio. Visíveis. Era isso que ela sempre evitou. Após a reunião, Marta se aproximou. Você falou com aquele homem? Perguntou em tom casual demais. Clara franziu a testa. Que homem? O do vídeo, disse ela. O de terno. Clara sentiu o estômago apertar. Não, respondeu. Falei com uma pessoa, não com um símbolo. Marta sorriu de lado. Símbolos ajudam. E custam, rebateu Clara. Marta observou com mais atenção. Você confia nele? Perguntou. Clara demorou a responder. Confiança não nasce pronta, disse. Mas ele ficou. Marta assentiu lentamente. Às vezes isso já diz muito. Mais tarde naquela noite, Daniel recebeu uma mensagem. Número desconhecido. Amanhã vou resolver a papelada. Não intervenha. Se quiser, pode acompanhar. Clara. Daniel sentiu o coração acelerar. Ele respondeu quase imediatamente. Estarei lá, como apoio, nada além. Minutos depois, veio a resposta. É tudo que peço. Daniel apoiou o celular na mesa. Pela primeira vez, ele não era o centro da ação. Era a margem. E estranhamente isso o fazia sentir-se mais inteiro. Clara, deitada na cama, olhava para o teto. Ela sabia que o dia seguinte seria difícil, mas também sabia algo novo. Ela não estava sendo observada, estava sendo acompanhada. E havia uma diferença profunda entre as duas coisas. Dois mundos,
duas escolhas, um mesmo ponto de encontro. O dia seguinte não traria soluções fáceis, mas traria algo mais raro: coerência. O auditório estava cheio demais para uma manhã de quinta-feira. Cadeiras extras haviam sido colocadas às pressas. Câmeras discretas surgiam entre as pessoas. Jornalistas fingiam ser apenas curiosos. Funcionários da prefeitura ocupavam a primeira fila, alinhados como um muro. Clara sentou-se na terceira fileira, mãos apoiadas sobre a bolsa, postura ereta. Daniel chegou minutos depois. Não sentou ao lado dela. Escolheu um lugar 2 fileiras atrás. Era exatamente como ela havia pedido. Nada de proximidade simbólica, nada de imagem conveniente, nada que parecesse proteção. A audiência pública havia sido convocada após a repercussão do vídeo. A prefeitura precisava prestar esclarecimentos. O sistema precisava parecer aberto. Clara respirou fundo. "Você consegue", murmurou para si mesma. O mediador chamou os nomes. Discursos técnicos, linguagem vazia, frases ensaiadas. Até que chamou Clara Menezes. O coração dela acelerou. Ela se levantou. O som dos passos ecoou mais alto do que deveria. Daniel observava em silêncio. Ela chegou ao microfone. Não levou papéis. Não pediu licença. "Bom dia", disse Clara. "Eu não vim aqui pedir exceção. Vim falar de regra." Alguns cochichos surgiram. "Trabalho naquela praça há 4 anos. Tenho licença, pago taxas, compro horários. Ainda assim, minha banca foi apreendida." Ela fez uma pausa. Não por irregularidade, mas por conveniência. O mediador pigarreou. "Senhora, precisamos manter." "Eu vou manter", interrompeu Clara com firmeza. "A verdade." Silêncio. "O sistema falhou", continuou ela. "Mas quando o sistema falha sempre para o mesmo lado, deixa de ser falha, passa a ser método." Um burburinho percorreu o auditório. Daniel sentiu um arrepio. Clara prosseguiu. "Disseram que eu precisava de alguém para me defender." Olhou rapidamente para o fundo da sala, onde Daniel estava. Eu não precisava. Alguns olhares se voltaram para ele. "Eu precisava que não me silenciassem", disse ela. "Que não me tratassem como um problema a ser removido." Um representante da prefeitura levantou-se. "A senhora está insinuando?" "Não", respondeu Clara. "Estou afirmando." O homem se sentou. Clara respirou fundo. "Quando minha banca foi apreendida, alguém poderia ter resolvido tudo com uma ligação." Fez outra pausa. "Mas isso teria transformado um direito em favor." O silêncio agora era absoluto. Daniel sentiu o peso daquela frase atravessar a sala. "Direitos não se negociam", concluiu ela. "Se respeitam." Ela se afastou do microfone. Por alguns segundos, ninguém reagiu. Depois, aplausos. Primeiro tímidos, depois firmes, crescentes. Clara voltou para o lugar, sentou-se e fechou os olhos. Daniel permaneceu imóvel. O mediador tentou retomar o controle. "Agradecemos o depoimento." "Não é depoimento", corrigiu Clara sem se levantar. "É registro." O clima estava definitivamente fora de controle. Na saída, o corredor se encheu de vozes. Repórteres se aproximavam. "Clara, uma palavra. Você se sente apoiada?" Ela levantou a mão. "Não sou pauta", disse. "Sou pessoa." Abriu caminho. Daniel observava tudo de longe. Sabia que, se aproximasse, mudaria a leitura da cena. Então não se aproximou. Um jornalista o reconheceu. "Senhor Daniel, o senhor estava lá no dia da apreensão, correto?" Ele respirou fundo. "Estava", respondeu. "Por que não interveio?" Essa era a pergunta que todos queriam ouvir. Daniel olhou em direção a Clara. Ela caminhava à frente, sem olhar para trás.
Porque não era meu lugar, respondeu. Nem meu direito. O jornalista insistiu. O senhor tem poder para mudar isso. Tenho responsabilidade para não distorcer, respondeu Daniel. Há uma diferença. Algumas câmeras se aproximaram. Então o senhor nega a ajuda? Daniel foi direto. Ajuda que humilha não é ajuda, é domínio. O jornalista se calou. Daniel saiu. Horas depois, Clara estava novamente na praça. Sem banca, sem doces, mas de pé. Algumas pessoas se aproximaram. Vi você na audiência, disse uma mulher. Foi forte. Obrigada, respondeu Clara. Um homem mais velho assentiu. Alguém precisava dizer aquilo. Ela sorriu de leve. Daniel chegou minutos depois. Parou a alguns metros. Posso? Perguntou, apontando para o banco. Clara assentiu. Sentaram-se. Você foi incrível, disse ele após alguns segundos. Eu fui necessária, respondeu ela. Daniel sorriu de canto. Recebi uma proposta hoje, disse. Clara o olhou. Do conselho, continuou ele. Querem que eu lidere um programa social. Meu nome, minha imagem. Ela manteve o olhar fixo. E? Perguntou. Recusei, respondeu. Ela arqueou levemente as sobrancelhas. Por quê? Porque seria sobre mim, disse. E hoje não é. Clara respirou fundo. Isso custa, disse. Já está custando, respondeu ele. Ela assentiu. Eu também recebi propostas, disse ela. Imagino, respondeu Daniel. Uma ONG quer que eu represente os ambulantes, continuou. Uma campanha. Meu rosto, minha história. Daniel esperou. Também recusei, concluiu ela. Por quê? Perguntou ele. Clara olhou para a praça. Porque ainda não é hora de representar ninguém, respondeu. Primeiro preciso continuar sendo eu. Daniel sentiu um respeito silencioso crescer ainda mais. E agora? Perguntou. Clara respirou fundo. Agora vou reconstruir, disse. Legalmente, devagar, do meu jeito. Posso estar por perto? Perguntou ele. Não para abrir portas, para esperar do lado de fora. Ela o encarou. Isso você aguenta? Ele assentiu. Estou aprendendo. Ela sorriu. Um sorriso sereno, sem promessa. Então fique, disse. O sol começava a baixar. A praça enchia-se novamente de vida. Clara olhou para o espaço vazio onde sua banca costumava ficar. Sabe o que mais me surpreendeu nisso tudo? Disse. O quê? Perguntou Daniel. Não foi perder os doces. Foi perceber que pela primeira vez ninguém falou por mim. Daniel sentiu o impacto daquela frase. Isso muda tudo, disse ele. Muda, concordou. E não tem volta. Eles ficaram em silêncio. Não era um silêncio de expectativa. Era um silêncio de conclusão. Naquela noite, um novo vídeo começou a circular. Não mostrava Daniel. Não mostrava dinheiro. Não mostrava conflito. Mostrava Clara, falando, inteira, sem edição dramática. O título dizia: Ela não quis ajuda, quis respeito. Daniel assistiu do sofá de casa. Não sorriu, não comemorou, apenas assentiu. Porque pela primeira vez, ele não era parte da história. E isso era a maior mudança de todas. Amanhã nasceu diferente. Não havia câmeras, não havia imprensa, não havia expectativa. A praça estava quase vazia quando Clara chegou, carregando uma caixa simples. Não era uma banca, não ainda. Era apenas uma caixa de madeira clara, recém-lixada, com poucas divisórias internas. Ela colocou a caixa no chão, respirou fundo e sentou-se no banco por alguns segundos antes de fazer qualquer coisa. Não havia pressa. Pela primeira vez desde a apreensão, ela não sentia o peso da urgência. Sentia o peso da escolha. Clara abriu a caixa e começou a organizar os doces. Menos variedade, menos quantidade, tudo dentro do permitido, tudo documentado.
Era menor, mas era dela. Enquanto isso, a poucos quarteirões dali, Daniel caminhava sem terno pela primeira vez em muito tempo. Camisa simples, mangas dobradas, o celular vibrava no bolso, ignorado. Ele não ia a uma reunião, não ia negociar, não ia resolver nada. Ia apenas estar. Quando chegou à praça, viu Clara de longe. Ela não o viu. Daniel parou, observou. Viu a caixa simples, o cuidado nos gestos, a forma como ela ajeitava cada doce como se colocasse algo frágil no mundo. Ele sentiu um nó no peito, não por culpa, por respeito. Aproximou-se devagar. "Bom dia", disse a alguns passos de distância. Clara levantou o olhar, reconheceu-o, sorriu. "Bom dia", respondeu. "Chegou cedo." "Não queria atrapalhar", disse ele. Ela olhou para a caixa. "Não está atrapalhando", disse. "Está vendo o começo." Daniel assentiu. "Posso sentar?", perguntou, indicando o banco. "Pode", respondeu ela, "mas hoje não tem café." Ele sorriu. "Tudo bem", disse. "Hoje eu trouxe tempo." Sentaram-se. O silêncio entre eles não era mais carregado. Era leve, como quem já atravessou o essencial. "Vi o vídeo", disse Daniel após alguns instantes. "Eu imaginei", respondeu Clara. "Não comentaram meu nome", disse ele. "Não precisava", respondeu ela. Daniel respirou fundo. "Eu quis te perguntar uma coisa", disse, "mas não sei se devo." Clara o encarou. "Pergunte", disse. "Se não fizer sentido, eu digo." Ele assentiu. "Você nunca aceitou ajuda", começou, "mas aceitou companhia. Por quê?" Clara pensou por alguns segundos. "Porque ajuda cria dívida, companhia cria presença." Daniel sentiu o impacto. "Eu passei a vida inteira confundindo as duas coisas", confessou. "Eu sei", disse ela. "Dá pra ver." Ele riu de leve. "E agora?", perguntou. "O que muda daqui pra frente?" Clara olhou para a caixa. "Agora eu vendo menos, ganho menos, caminho mais devagar." "E está tudo bem com isso?", perguntou ele. "Está", respondeu, "porque cada passo é meu." Daniel ficou em silêncio. Algumas pessoas começaram a passar pela praça. Uma mulher parou. "Você voltou", disse, sorrindo para Clara. "Voltei", respondeu ela. "Boa sorte", disse a mulher. "Obrigada." Daniel observava aquilo como quem assiste a algo sagrado, sem discursos, sem palco, sem aplausos. "Daniel", disse Clara de repente. "Sim? Eu pensei muito sobre aquela proposta", disse ela. O coração dele acelerou levemente. "Que proposta?", perguntou. "A do café", respondeu ela. Ele sorriu. "E?" "Naquele dia", continuou ela, "eu disse não porque precisava proteger algo." Fez uma pausa. "Hoje, se você quiser tomar um café comigo, pode ser." Daniel a encarou surpreso. "Sem compras?", perguntou. "Sem compras", confirmou ela. "Sem promessas, sem salvadores." Ele assentiu. "Então eu aceito", disse. "Do jeito certo." Ela sorriu. "Tem uma padaria ali na esquina", disse. "Café simples." "É o melhor tipo", respondeu ele. Eles se levantaram. Clara cobriu a caixa com um pano limpo. "Já volto", disse ela a um senhor que se aproximava. "Estarei aqui", respondeu ele. Daniel observou. Nenhum dos dois se apressou. Caminharam lado a lado até a padaria. Sentaram-se perto da janela. O cheiro de café fresco preenchia o ar. "2 cafés", pediu Clara. "Sem açúcar", disse Daniel. Ela o olhou surpresa. "Mudou", disse. "Estou tentando", respondeu ele. O café chegou. Eles brindaram com os copos. "Sabe", disse Daniel, "muita gente me perguntou por que eu não fiz nada." Clara sorriu de canto. "E o que você respondeu?" "Que eu fiz", disse ele, "só não do jeito que estavam acostumados."
Ela assentiu. Às vezes, não fazer é o ato mais difícil, disse. E mais caro, completou ele. Ela riu. Não em dinheiro, disse. Em ego. Daniel assentiu. Verdade. Do lado de fora, a praça seguia viva. Crianças correndo, pessoas passando, a caixa simples no banco, intacta. Clara, disse Daniel com cuidado, eu não sei onde isso vai dar. Ela olhou para ele. Nem eu, respondeu. E isso é libertador. Ele sorriu. Então vamos assim, disse, sem roteiro. Sem roteiro, confirmou ela. Eles terminaram o café. Voltaram à praça. Clara descobriu a caixa. Um cliente se aproximou. Quanto é? Perguntou. R$3, respondeu ela. O homem pagou. Sorriu. Sucesso, disse. Obrigada. Daniel observava à distância. Não interferiu. Não se aproximou. Não protegeu. Apenas ficou. O sol subia. A praça se enchia. E naquele espaço simples, algo havia sido definitivamente transformado. Não a vida inteira, não o sistema, não o mundo, mas o ponto exato onde duas pessoas escolheram não repetir o que sempre foi feito. Daniel se sentou no banco. Clara vendeu mais alguns doces. Em determinado momento, ela olhou para ele. Ainda está aí? Perguntou. Estou, respondeu ele. Ela sorriu. Então está tudo certo. Daniel sentiu uma paz que nunca havia comprado, porque naquele dia ele entendeu a verdade que mudava tudo. Algumas pessoas não querem ser salvas, querem ser vistas e respeitadas. E Clara, por sua vez, entendeu algo igualmente poderoso. Nem todo homem com dinheiro quer comprar. Alguns estão aprendendo a permanecer. A caixa simples continuava ali, pequena, legal, digna, como deveria ser desde o começo. Dinheiro pode abrir portas, mas só o respeito permite atravessá-las sem destruir quem está do outro lado. E você? Aceitaria a proposta do milionário ou faria como Clara? Comente sua opinião. Curta se essa história te fez refletir. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.